Boa noite a todos. Eu não tinha mais planos de continuar com. Olá. Repetindo, boa noite a todos. Boa noite a todos. Quando menos se esperava, mais uma live com a Erlângea. Eu não pretendia continuar com a entrevista esse ano, mas está surgindo uma onda tão assustadora, não tanto quanto o vírus, mas tão assustadora para desmoralizar a vacina, que eu achei importante entrevistar Dias, que é o cientista, que ele já vai falar a respeito de quem ele é. Eu fiquei bem impressionado com o posicionamento dele. Eu estava falando, Luiz, que eu não ia fazer mais lives este ano, acho que a gente não está nem em clima de entrevistas, mas tem sido assustador nessa reta final desse ano, que todos nós queremos que acabe, um movimento obscurantista, totalmente contra a ciência. E, se me permite me alongar um pouco, eu acho uma coisa mesmo meio estranha, né? O mesmo governo que era contra o isolamento social para não atrapalhar o trabalho e o crescimento da economia, agora está contra um remédio que vai propiciar que as pessoas voltem ao trabalho e que a economia volte a crescer. Eu começaria, como sempre, perguntando sua história de vida, sua família, onde você nasceu, como é que foi que você chegou nessa carreira? Bom, primeiro, boa noite, Erlanger. É um prazer enorme estar aqui presente. Tá bom o som? Tá tudo bem. Eu agradeço muito o convite, é uma honra. Dou boa noite também a todas as pessoas que estão aqui participando dessa live. Uma grande satisfação. Depois eu faço um comentário sobre a tua colocação, mas eu sou natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sou o único cientista da família. Desde pequeno, sempre muito curioso, né? Sempre eu aprendi a ler lendo gibis até. Eu estou aqui numa salinha geek, onde tem aqui, todo mundo faz com livros, né? Eu faço com gibis, com posters de super-heróis, tudo. Tem joguinho de xadrez de super-heróis contra super-vilões, né? Então, sempre gostei muito dessa parte da iniciação científica e o meu interesse de ciência veio por aí, sabe? Então, depois eu fiz a minha faculdade na área de Química lá na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Fiz um doutorado na Unicamp, na área de ciências, né? Um pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, também na área de ciências químicas. E venho atuando na área de aquilo que a gente chama de química medicinal, que é desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais. Aquelas doenças que afetam pessoas negligenciadas, né? Elas são chamadas doenças negligenciadas, mas eu prefiro usar o termo, né, que elas são doenças que afetam pessoas negligenciadas, pessoas em países de baixa renda, né? E essas doenças são a doença de Chagas, a leishmaniose, a malária. Para você ter uma ideia, a doença de Chagas mata aí cerca de 14 mil pessoas por ano na América do Sul. A malária mata 405 mil pessoas por ano, sendo que 67% são crianças abaixo de 5 anos. Dados da OMS de 2018 e 2019 mostram que uma criança morre de malária a cada 2 minutos no mundo. Que absurdo. Isso é absolutamente inadmissível. Pois é, nós estamos falando hoje de 200 mil mortes no Brasil, quase, né? Nós provavelmente no início de janeiro vamos atingir essa marca, infelizmente. Mas de malária, só malária, morrem 405 mil pessoas por ano, principalmente crianças. 90% delas nos países africanos. E, independentemente das questões sanitárias, poderiam ter sido salvas? Essas são doenças que afetam países em desenvolvimento, né? Então, a maior parte dessas doenças elas ocorrem na África, cerca de 90%. E aí você imagina, né, que nos países africanos as condições sanitárias não são as mais adequadas, né? Essas são, aliás, um dos maiores problemas, porque falta esgoto tratado, falta água potável, falta saneamento básico. Embora uma boa parte do tratamento dessas doenças ele seja feito, por exemplo, com inseticidas, com redes, né, tipo essas redes que a gente usa para proteger de mosquitos, por exemplo, proteger as nossas crianças, os nossos bebês de mosquitos, os mosquiteiros. Muito do tratamento é feito com isso. Por quê? Porque os mosquitos, a fêmea do mosquito pica principalmente à noite quando a pessoa está deitada, que ela está parada, que é mais fácil para ela picar e sugar o sangue e aí transferir o parasita. Então, são doenças terríveis. Então, nós estamos aqui num único
projeto, na única parceria na América Latina, com duas organizações mundiais fantásticas, ligadas à OMS, né, conectadas à Organização Mundial da Saúde, que são a DNDI e a MMV, que são baseadas em Genebra, e elas estão salvando milhões de vidas, sabe? Então, basicamente, o nosso trabalho hoje, o foco principal é esse, é salvar vidas de pessoas negligenciadas nos cantos mais pobres desse planeta. E isso são as atividades de pesquisa. Com a pandemia, a gente continuou trabalhando em parte, né? Mas eu também venho trabalhando atuando bastante na força-tarefa da Unicamp, no combate à Covid-19, que foi uma iniciativa maravilhosa da universidade, colocando recursos humanos, né, recursos financeiros na luta contra a Covid-19. Então, são várias ações aí sociais, né, que envolvem desde a padronização, credenciamento, capacidade de testes de diagnóstico, então, ensaios clínicos, a atuação é muito ampla. Eu, particularmente, na força-tarefa, trabalho mais na parte de testes clínicos dos compostos que a gente prepara para tratar a doença de Chagas, malária e leishmaniose, e principalmente nessa parte aqui de esclarecimento da sociedade, porque é uma das atividades mais importantes que a gente precisa fazer nesse momento, Erlândia. Eu tenho um parêntese e uma pergunta. Você não inclui nessas doenças, essa é a pergunta, a hanseníase, que foi um nome que arrumaram mais sofisticado para lepra, né? Que quando eu acompanhava, era uma doença que parecia que estava indo embora do Brasil e estava voltando. Está nessa categoria de doenças também? Não, nós não podemos abraçar todas, certo? Porque já é um desafio enorme. Uhum. O desafio de você desenvolver medicamentos para essas doenças é muito grande por causa do ciclo de vida do parasita complexo, sabe? Ele é extremamente complexo, tanto que não existem vacinas. Você vê que nós não temos vacinas, por exemplo, para tratar a doença de Chagas. Não existe vacina para tratar a leishmaniose. A vacina para tratar a malária, ela tem apenas 30% de eficácia após 4 doses. Tá? É a única. Que, inclusive, foi desenvolvida por uma colaboração, uma contribuição fantástica de 2 brasileiros, Nussenswein e o professor Vitor Nussenswein. Tá? Então, nós não temos o foco na hanseníase, o foco são essas outras doenças parasitárias tropicais, e já é, olha, um desafio enorme, né, num país como o Brasil, nós tentarmos desenvolver medicamentos para essas doenças. Né? Os desafios são enormes, mas a gente está encarando aí e com colaboração com essas organizações que são maravilhosas, aí, salvando milhões de vidas. Essa era a pergunta, o parêntese que você citou a África, mas agora com essa proximidade, agora acabou de ter eleição para prefeito e vereador do Rio de Janeiro, aí a gente acaba estudando a metrópole do Rio de Janeiro, o percentual da população que tem acesso a saneamento básico não permite que o Rio de Janeiro seja chamado de cidade. É uma coisa horrorosa, incluindo a zona sul do Rio de Janeiro. Você vê que em 1904 nós tivemos a revolta das vacinas no Brasil, e que foi uma contribuição fantástica do Oswaldo Cruz para erradicar várias doenças, lá no Rio de Janeiro exatamente, né? Então, e uma delas foi a varíola, né? Foi o que deu início à revolta da vacina. E as condições de saneamento básico naquela época, 1904, mais de 100 anos, eram já muito ruins. Agora você imagina hoje, né? Muito pouca, há muita gente aí, nós temos cerca de 15% de pessoas sem água tratada no país. A população é enorme, nós temos mais de 14 milhões de pessoas aí sem esgoto tratado, sem saneamento básico, uma quantidade muito maior do que isso, certo? Então, particularmente no Rio de Janeiro, né, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas cidades também do interior do país, as condições de saneamento básico são terríveis. E olha só, as nossas melhores estratégias de saúde pública, Erlândia, elas são vacinas, saneamento básico, esgoto tratado e água potável. Você deve saber o número melhor do que eu, mas jornalista, a gente sabe alguma coisa de muita coisa. Eu vi um estudo lá atrás dizendo que assim, para cada dólar investido em saneamento básico, significa algo como menos $100 que se gastaria com saúde. É uma coisa nessa proporção. Nessa proporção. Isso vale também para vacinas, tá? Isso vale também para vacinas. Então, não só para saneamento básico, como para vacinas. Inclusive, é uma estratégia de saúde pública tão fantástica porque você previne doenças. O que a vacina faz? A vacina, ela não trata a doença. A vacina serve para prevenir uma doença, prevenir uma determinada enfermidade, que seja causada por vírus, por bactéria, por parasita, né? Enquanto o medicamento, não. O medicamento, ele
ele serve para tratar uma doença já instalada no seu organismo. Então, as vacinas, elas são fantásticas, elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública junto com o saneamento básico, aí, como eu citei para você. Então, vamos entrar nesse desgraçado desse vírus. Como profissional de comunicação, eu sou repetitivo e sempre começo dizendo que lá no início, a Organização Mundial da Saúde usou uma doença provocada por excesso de... Não é fake news, são informações bem intencionadas. Elas criaram uma confusão tamanha que a gente tem certeza, hoje, um ano depois praticamente, a gente não tem certeza. E eu sempre abro a própria se contribuiu para essa confusão. Usa máscara, não usa máscara, provavelmente foi. Então, eu queria assim, fazer perguntas que eu coletei de seguidores e tal. Peço paciência, porque são coisas bem primárias, mas que continuam na cabeça das pessoas. Mesmo acho também que, no início, profissionais sérios minimizaram a capacidade de contágio e a letalidade da... Peço desculpa a conexão, sei que está ruim, a ciência faz as coisas, mas os governos não levam adiante. Então, vou começar as perguntas. Cloroquina não funciona. Mas como é que pessoas que se tratam com cloroquina dizem curadas? É placebo? É o quê? Provavelmente é um placebo, né? Todas as evidências científicas e todos os estudos robustos conduzidos no Brasil e em vários países, né? Com ensaios randomizados, duplo cego, com controle por placebo, eles, infelizmente, não trouxeram nenhum resultado, por exemplo, positivo para o uso da cloroquina ou de qualquer outro medicamento como tratamento precoce. Eu digo infelizmente porque, obviamente, que seria muito bom, né, se eles tivessem algum tipo de atividade importante para tratar a Covid. Agora, o que acontece é que muitas dessas pessoas, elas se recuperariam normalmente com o auxílio do próprio sistema imunológico, entendeu? Você vê que as pessoas infectadas, nem todas as pessoas infectadas, elas têm casos de Covid moderados ou mais graves. Uma boa parte delas ficam com casos assim mais leves ou casos muito brandos, né? Ou até assintomáticos. O que é isso aí? Uma vez que o vírus, que é um corpo estranho, entra no seu organismo, nós ativamos a nossa resposta de memória, o nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico lança a mão, né, de dois braços do sistema. Um deles que é anticorpos. Anticorpos que vão lá, neutralizantes, que vão lá para combater aquele vírus. E o outro é uma resposta que a gente chama de resposta de linfócitos T, que são os soldadinhos mais fortes, digamos, do que os anticorpos neutralizantes, mas que eles agem por um mecanismo de ação diferente. Enquanto esse é o vírus, enquanto os anticorpos eles vão lá e se ligam no vírus, para neutralizar o vírus e inativar o vírus, as células T, os linfócitos T, eles agem por um outro mecanismo. Uma vez que os anticorpos não conseguiram neutralizar o vírus e o vírus entrou na nossa célula e começa a se multiplicar, a outra resposta, que é essas células T, eles vão lá e são suicidas, eles vão lá e explodem aquela célula que está infectada com o vírus, se destroem e destroem a célula e destroem os vírus. Então, as pessoas que têm, por exemplo, quando são infectadas, principalmente nos casos mais leves a moderados, eles têm provavelmente essas duas respostas, ou os assintomáticos, provavelmente a resposta só de anticorpos já é suficiente, entendeu? Então, elas ficariam curadas, elas se curariam. De qualquer jeito. Com cloroquina, sem cloroquina, com ivermectina, sem ivermectina ou com qualquer outra. Né? Nenhum desses medicamentos, infelizmente, tem qualquer tipo de efeito, por exemplo, ou profilático ou para minimizar a doença em qualquer grau da doença. Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina, elas entram aí nesse espectro. A cloroquina, inclusive, eu conheço muito bem porque eu trabalho com malária. Né? A malária, ela existe para malária, né? Ela foi desenvolvida já há décadas para tratar malária lá na África, Erlanger. Acontece que o parasita que causa malária, ele é muito esperto, entendeu? E ele adquire resistência muito rapidamente. Tanto que esse é um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades para a gente desenvolver medicamento para malária. Hoje nós estamos tentando desenvolver um medicamento em dose única, ou seja,
possa ser usado por crianças e gestantes, mas que a criança gestante tome uma única dose e fique livre dos parasitas da malária. Por quê? Porque em mais do que uma dose, o parasita já começa a adquirir resistência. Então, a cloroquina não é usada mais na África para tratar malária lá, mas ela é usada aqui no Brasil. Nós temos ali na região do Acre, né, algumas regiões de garimpo ali, a maior parte dos casos fica ali, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre principalmente. Então, nós temos cerca de 160, 170 mil casos de malária no Brasil, mas ele é causado, 90%, por um outro parasita. E aí a cloroquina funciona para ele. Não sozinha, porque não existe mais monoterapia para malária. Monoterapia não é só, é sempre a cloroquina combinada com outro aqui. Lá na África é artemisinina combinada com o segundo antimalarial, entendeu? É sempre uma combinação. Exatamente porque um deles mata 99% dos parasitas e o outro vai lá e mata o resto. E não deixa ele, porque senão ele fica numa forma no organismo, quietinho, dormente lá, como quem não quer nada, e depois de um tempo ele volta a se multiplicar. Ele é muito esperto. Então é por isso que é difícil desenvolver um medicamento para ele. Mas a cloroquina tem um efeito colateral muito grave. Ninguém que usa, por exemplo, faz tratamento com cloroquina para malária aqui no Brasil, usa mais do que 3 dias do tratamento. Por quê? Porque ela causa uma modificação naquilo que a gente chama de intervalo QT. Que é, imagina, quando o nosso coração bate, para o próximo batimento, ele tem um tempinho que ele precisa recarregar para o próximo batimento. Esse tempinho é de 0,44 segundos em pessoas normais, assim, paradinhas, sentadinhas, que nem a gente está agora. Então, a cloroquina, ela interfere nesse intervalo, prolongando esse intervalo. Então, ela faz esse intervalo ser maior. E aí causa arritmia cardíaca. A taquicardia pode causar morte. E é um efeito colateral grave. Tanto que o ideal é que pessoas que usam cloroquina, né, façam algum tipo de acompanhamento, por exemplo, médico, eletrocardiograma, claro, né, aqueles que puderem fazer, porque ela causa isso, né? Então, eu creio que assim, todas as evidências científicas, infelizmente, elas são contra o uso, né? Nós não conseguimos, a ciência não conseguiu encontrar nenhum tipo de efeito realmente benéfico da cloroquina. O único medicamento, até o momento, que tem um efeito benéfico, mas só para uso em condição de UTI, é a dexametasona, que é um corticosteroide. Aí você tem que estar lá em condição hospitalar, só um médico pode receitar. Então, ela realmente tem um efeito de diminuir a tempestade, né, que se forma depois que o vírus começa a se instalar no nosso organismo. Então, dos medicamentos, né, que hoje a gente chama, né, reposicionamento de medicamentos, é usar medicamentos que já foram desenvolvidos para outras doenças para tratar a Covid. Isso aí é super normal, é super válido tentar. Foi válido tentar a cloroquina, sim, só que infelizmente ela não se mostrou eficaz, entendeu? Só que aqui no Brasil, né, como você falou lá no início, no país onde nós temos aí muita desinformação, muito negacionismo científico, muito obscurantismo, né, e políticas públicas foram sendo utilizadas, né, e políticas públicas deveriam ser baseadas em evidências científicas, mas infelizmente elas não foram baseadas em evidências científicas e nós tivemos aí muita desinformação, pouco conhecimento científico e essas questões políticas, por exemplo, que acabaram prevalecendo, né? Então, você vê que o Brasil é o único país aí do mundo que está liberando esses kits com ivermectina, cloroquina, azitromicina, né, e negando vacina. Eu não consigo entender isso. Então, a racional ela é realmente uma loucura. Vamos chegar lá. Eu não vou perguntar nem sobre vermífugo, porque acho que mesmo quem defendia vermífugo parou. Mas outra lenda, que acho que é contrariada pelos números, diz assim, não, os brasileiros têm vantagem porque quem tomou BCG de certa forma, serve contra o vírus. Você ouviu falar sobre isso, né? Olha, essa vacina... É para tuberculose, né, na origem, né? Você está falando da BCG, né? Porque o áudio BCG. está um pouquinho. Você está falando da BCG, né? A BCG ela é usada para tuberculose, sim. E aí é uma doença, né, respiratória. Inclusive, ela está sendo investigada lá em fase 3 pela Fiocruz. Tá? Ela pode sim trazer algum tipo de benefício, nós ainda não sabemos. Tá? Mas ela está sendo investigada sim em fase 3 aí pela Fiocruz. Inclusive, a professora Margarete Dalcom é uma das coordenadoras desse estudo. Eles devem, por exemplo, divulgar esse resultado em breve. E tomara, né, que a gente tenha resultados positivos com essa vacina, com a BCG. Você falou na fase 3. Eu tenho que acompanhar, que é muita pergunta que fizeram. Explica o que é fase 1, fase 2, até a gente chegar na 3. Tá, então eu tenho que começar um pouquinho antes, tá?
É o seguinte, Tá. primeiro você precisa entender a doença. Então, uma vez que você entende a doença, então eu vou focar no SARS-CoV-2, tá? Na Covid. Uma vez que você entende a doença, você sabe que ela é causada por um vírus, foi descrito lá em 31 de dezembro de 2019. Então, bom, qual é a próxima coisa a fazer? É entender a doença. E para entender a doença, você tem que, é fundamental que você estude o genoma dele. Então, lá no início, né, o genoma do vírus foi identificado, isso aí foi fantástico, porque aí se permitiu saber como é o código genético do vírus, né? Qual é a proteína que ele usa, né? Você vê, o vírus é aquela bolatinha, né? Aquela bolatinha cheia de espinhos, certo? Aqueles espinhos, por exemplo, eles é que são usados para interagir com uma célula, com as nossas células, e entrar nas nossas células e causar aquele dano. Então, a primeira coisa foi identificar, né, determinar qual é o genoma. Depois, aí você faz ensaios in vitro, em culturas de células. Então, você tem lá culturas de células e você vê se como ele se multiplica, e aí você tenta verificar, inclusive, se tem algum tipo de medicamento que pode ter algum efeito ou não aí. E, inclusive, desenvolver vacina. Aí você começa a fazer aquilo que a gente chama em ensaio clínico, pré-clínico em vivo, em pequenos animais, ratos, camundongos e macacos. Ratos, camundongos e hamsters, depois macacos. Então, o que você faz? Você coloca a sua candidata à vacina nos bichinhos, inocula neles e vê a segurança, porque a segurança ela é fundamental. Se ela se mostrar segura para os bichinhos, e não causar nenhum efeito adverso, você vai lá e coloca o vírus, para ver qual é a resposta que ele tem, se tem alguma resposta de proteção. Você deixa eles expostos ao vírus. Então, você põe a vacina para ver se não causa nenhum problema, e aí você faz um desafio, que é inocular o vírus nos bichinhos e ver qual é a resposta deles, de produção de anticorpos e tal. Se a vacina se mostra segura, ela entra na fase 1, que aí agora é seres humanos. Aí você pega algumas pessoas, pode ser uma centena de pessoas, ninguém pode ter sido já infectado com o vírus, tá? Tem que ser pessoas que nunca tiveram a Covid. Então, você estuda o quê? A segurança em pessoas. Passou na fase de segurança em animais, você vai para a fase de segurança em pessoas. Uma vez que você faz esse ensaio de segurança em pessoas e essa candidata vacinal se mostra segura, você entra na fase 2 com um número maior de pessoas, que pode envolver centenas ou até milhares de pessoas. Tá? No caso da Covid, tudo foi meio comprimido. Tá? Então, foi feito com um número menor de voluntários. Aonde você verifica se ela continua sendo segura, segurança se avalia em todas as fases. Mas aí você avalia as doses, precisa de uma dose, 2 doses, o intervalo entre as doses, essa é a fase 2. E a imunogenicidade. Se essa vacina, se essa candidata vacinal induz, por exemplo, a geração, a produção de anticorpos, né, dos anticorpos neutralizantes, das células de memória T. O ideal é ter as duas respostas, tanto de anticorpos como de células linfócitos T, as células TCD4 e células citotóxicas TCD8. O ideal é as duas. E aí, se ela passa nessa fase, se ela tem boa produção de anticorpos, ou boa produção de células T, ou as duas, ou só de anticorpos, e ela se mostra segura, ela entra na fase 3, que é a mais importante. Muitas nem chegam na fase 2, muitas nem chegam na fase 1, e muitas não vão chegar na fase 3. E a fase 3... Eu pesquisei para ver assim, eu vi que no início eram 30 e tantas vacinas. Só essas é que caíram no caminho, né? As que tem hoje foi as que ultrapassaram por todas as outras fases, né? Não, o início depende de quando você olhou, porque há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, tinha 200 candidatas vacinais, em fases 1, 2 e 3. Sim, nem todas são vacinas, tá? Muitos deles são, por exemplo, estudo de medicamentos, como cloroquina e vermectina, para ver se tem algum efeito profilático, que é o efeito de proteção. Né? O efeito de uma vacina é um efeito de proteção, é um efeito que a gente chama de profilático. Então, nem todas são plataformas vacinais, mas são mais de 200 estudos. Só que alguns deles estão nos estágios mais iniciais, in vitro, in vivo, outras vão demorar um pouquinho, né, na fase 1, 2 e 3, tudo depende muito de investimento, certo? Então, quando chega na fase 3, as que chegam na fase 3, elas são as top. Chegar em fase 3 a garantia que vai virar vacina? Não. Muitos projetos terminam na fase 3. Por quê? Porque eles falham em proteger as pessoas. Porque a fase 3 você continua avaliando a segurança, aí você avalia, por exemplo, qual é a dose, né? Qual é o intervalo entre as doses e qual é a proteção. Você divide, por exemplo, os voluntários, milhares de voluntários agora, tem que ser milhares, de preferência em diferentes países, para você pegar diferentes raças, etnias, diferentes faixas etárias, homens, mulheres,
Aí você pega pessoas com comorbidades, sem comorbidades, não pode ser comorbidade muito grave. As grávidas são retiradas também. Crianças não foram inclusas. Tá? Normalmente, pessoas abaixo de 16 anos não são inclusas nesse primeiro momento. Mas aí você divide essas pessoas, vamos supor, 50 mil voluntários, em 2 grupos. Um grupo que é chamado grupo que toma a candidata vacinal, com a metade, mais ou menos a metade, e um outro grupo que toma um placebo. Placebo. Que tem os mesmos componentes da vacina, da candidata vacinal, menos o princípio ativo. Que tem a água, que tem o sal, entendeu? Que tem os adjuvantes, menos o princípio ativo, menos aquilo que realmente vai induzir a resposta imune. E aí, quem toma o placebo não sabe que está tomando placebo, o voluntário. O voluntário que está tomando a vacina não sabe que está tomando a vacina. O médico, ou o intensivista, ou o também não sabe. Também não sabe. Isso é o duplo cego, né? Duplo cego, Os voluntários são classificados de forma assim, aleatória, randômica, tá? E aí, claro, você precisa fazer um balanço, né, de faixas etárias, de sexo e tudo, mas aí você faz isso e aí eles são separados e o estudo é duplo cego, porque nem quem está aplicando sabe, nem quem está recebendo sabe. Só um comitê internacional é que depois de um tempo, por exemplo, de um determinado número de eventos, no caso agora da Covid, cada empresa estabeleceu um protocolo. Então, vamos supor, estabeleceu que ao ter 94 eventos, cada evento é uma pessoa infectada. Ela iria abrir o ensaio para ver qual é a eficácia. Então, eles fizeram isso, que a gente chama de análise interina. Depois eles deu 90% de eficácia. Depois eles fizeram a segunda eficácia, segunda análise interina com 170 infectados. Então, não é a Pfizer que abre, é um comitê independente que vai lá e vê. Aonde esses 170 infectados estão? Estão no grupo placebo ou estão no grupo que tomou a candidata vacinal? O objetivo, para ter boa eficácia, é que o maior número de infectados esteja no grupo placebo. Porque quanto mais infectados no grupo placebo, maior a proteção do grupo que tomou a candidata vacinal, entendeu? Então, isso é fundamental. É o que a gente torce para todas as vacinas, que quando eles abrirem, né, esses análises preliminares ou as análises completas, que o maior número de infectados esteja no grupo placebo. Agora, olha só que interessante. Quem são esses infectados? Quem são esses voluntários? São profissionais da saúde. Todos eles com máscara, com máscara facial, com luva, tomando todos os cuidados possíveis para não serem infectados, mas eles são infectados, mesmo com todos os cuidados. Né? Só profissionais da saúde foram colocados nesses estudos. Não pode esperar, por questões éticas, um ano para um estudo desse ser realizado, porque você vai infectar mais pessoas. Profissional da saúde infectado como voluntário também pode morrer. Então, a gente tem que realmente fazer um estudo, né, um pouco mais rápido, e isso aí foi fundamental. É por isso que o Brasil, foi um cenário ideal para esses estudos de fase 3, da Pfizer, da Coronavac, da Janssen, da vacina da Janssen e da vacina de Oxford, porque a pandemia nunca acabou aqui. Ela chegou no platô, caiu um pouquinho, estabilizou e continua aí crescendo, entendeu? E para fazer um estudo de fase 3, você precisa do quê? Você precisa do vírus circulando. As pessoas têm que estar expostas a pegar a Covid. Né? Então, isso é um estudo de fase 3. E aí, uma vez que abre o estudo, você verifica qual é a eficácia. Então, vamos supor, se teve, né, uma eficácia de 95%, como essa da Pfizer, é maravilhosa. Isso significa que cada 100 pessoas, 95 estarão imunizadas e 5 não. Tá? Resumidamente, um pouco longo, foi isso aí. Eram 2 coisas que eu quero perguntar. Por exemplo, quando chega na fase 3, o máximo que pode acontecer é não funcionar. Fazer mal é risco zero, é isso? Olha, toda a questão de segurança, ela vem sendo avaliada desde os pequenos animais. Então, todos desde esse estudo, até a fase 1, a fase 2, a fase 3, você está sempre analisando segurança. Agora, você tem que ter em mente, Erlanger, é o seguinte, uma fase 3, mesmo com 50 mil pessoas, ela não pega um universo real de pessoas, que é a nossa população real. Né? Então, olha o que aconteceu com a vacina da Pfizer. Né? Ela, em fase 3, não apresentou nenhum tipo de resultado de alergia mais grave. Todas elas apresentam aqueles efeitos adversos comuns de toda vacina, gente, que é uma dor no local, um inchaço no local, às vezes uma dor de cabeça, uma febre baixa que você controla com paracetamol, né? E aí uma dor no corpo, uma fadiga muscular, que dura 2, 3 dias no máximo. Isso aí, para algumas pessoas, é o quê? É o próprio sistema imune querendo combater aquele patógeno que entrou lá, né?
que é o corpo estranho lá da vacina. Então, isso é super normal. Aí, quando a Pfizer começou a aplicar na população real, aí na população real, o que acontece, Erlângea? Você pega pessoas que, eventualmente, você não conseguiu cobrir o espectro lá dentro do estudo de fase 3. Então, você pode pegar pessoas, por exemplo, com anafilaxia, que nem aconteceu com a vacina da Pfizer. Então, elas tiveram pessoas que têm alergias graves, né, a alimentos ou a picadas de insetos ou a outros medicamentos, e que têm anafilaxia. Não são todas as alergias, certo, gente? Tem anafilaxia, que é o quê? Se levar uma picada no inseto, prende a respiração, não consegue respirar, fica roxo e tal. Pessoas que têm alergia, por exemplo, a minha filha, quando nasceu, acho que ela está acompanhando a gente aqui, ela, quando parou de tomar o leite materno, eu fui dar o leite Inam para ela. E aí, que tem lactose. Ela teve um choque anafilático. Ela não podia, aí eu descobri, né, que ela não podia, por exemplo, tomar nada que tivesse lactose. Tá? Então, tem isso aí. Tem pessoas que têm alergia a camarão. Então, se essas pessoas, elas não foram inclusas num estudo de fase 3, provavelmente, propositalmente, tá? Porque é para evitar mesmo. Então, só quando vai para o universo real é que eventuais efeitos adversos, que são considerados graves, mas não estou falando de mortes, podem aparecer como aconteceu. Tá? E aí o que acontece? Esses grupos eles têm que ter um cuidado, uma orientação, né? Apenas esses grupos, para tomar a vacina, esses grupos precisariam, por exemplo, de ter uma estrutura, um posto de saúde, um hospital, né? Mais completa. Mas o ideal, talvez, é conversar com o médico e esses grupos não tomarem essa vacina, mas eles podem tomar outra vacina. Porque eles não vão ter alergia a todas as vacinas. Então, é por isso que nós precisamos de mais do que uma vacina. Porque uma única vacina não vai atender todos os grupos, certo? Nós vamos precisar de todas para poder atender todos os grupos e a gente pode discutir essa questão aí. Então, a segurança das vacinas, ela vai, após a aprovação na fase 3, ela vai continuar sendo verificada, estudada, naquilo que a gente chama de fase de farmacovigilância, que é a fase 4. E se ela apresentar, por exemplo, reações, sai do mercado. Olha o que aconteceu com os Vioxx, eu não sei se você acompanhou. Os Vioxx são anti-inflamatórios assim, super potentes, tá? E eles foram, depois de 18 meses que eles foram aprovados e começaram a ser usados no mercado, eles começaram a causar aquilo que eu falei, interferir no intervalo QT, e várias pessoas que usaram esses anti-inflamatórios morreram. Então, ele foi retirado do mercado na fase de farmacovigilância. Entende? Então, o que acontece? Tem que se verificar agora, né, que quais os determinados grupos que podem ou não tomar tal vacina após o registro dela. E aí, se esses grupos não puderem tomar uma vacina X, eles podem tomar a vacina Y, certo? Então, pessoas que têm anafilaxia grave provavelmente não vão tomar a vacina da Pfizer, vão tomar uma outra vacina que não seja tão imunogênica, né? A vacina da Pfizer ela é muito imunogênica, ela dá uma resposta maravilhosa de anticorpos, células citotóxicas. Para ficar bem didático, o que você está falando é o seguinte, esse grupo de pessoas provavelmente teria essa reação se tomasse uma vacina contra resfriado, vacina contra herpes, assim. No que se diz respeito digamos, a grande massa, essa vacina não faz mal, não há nenhum caso. Alguém morreu, o doutor está falando que teve um caso de morte, ninguém morre por isso. Não, o mundo já vacinou mais de 5 milhões de pessoas. Essa vacina já vem sendo utilizada aí em mais de 40 países. Ninguém morreu, certo? E você vê, agora eu posso te dizer que 200 mil já morreram por Covid, só no Brasil. Mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 800 mil no mundo. Então, o Covid faz mal. A vacina, não. Agora, pode ter algum efeito adverso para determinados grupos? Sim, gente. Mas os benefícios, eles são muito maiores do que os riscos. É isso que a gente tem que entender. Certo? Então assim, ó, só para completar, não é que pode ser que essas pessoas que tenham anafilaxia, elas tenham alergia a algum componente dessa vacina. Pode ser, por exemplo, o polietileno glicol, que é usado para revestir o material do vírus, né? Porque ele é RNA e tem uma capa protetora dele. É como se você pegasse uma bolinha de sabão e colocasse o RNA do vírus lá dentro. Essa capinha da bolinha de sabão, essa proteção externa, ela é a base de lipídio, de gordura, e ela tem um material chamado polietileno glicol, que tem em vários bebidas, refrigerantes, em vários alimentos, tem. Mas essas pessoas podem ter alergia a isso, eu não estou dizendo que é do polietileno glicol, do PEG, mas é uma possibilidade, entendeu? Então tem que identificar qual é a causa da alergia dessas pessoas, para verificar, por exemplo, se no futuro essa causa pode ser suprimida e essas pessoas podem tomar essa vacina, senão elas vão ter que tomar outra vacina. Pensando
quem primeiro informou isso foi a Pfizer na Inglaterra, você imaginar que em dezenas de milhares de pessoas, 4 pessoas tiveram esse problema, é um grupo muito localizado que vai merecer cuidados. Tem gente que tem choque anafilático com anestesia de dentista, né? São casos muito específicos. Olha só. Algumas dessas pessoas tiveram um choque anafilático, inclusive, elas usam, né, injeções de adrenalina, elas acompanham com elas, por exemplo, corticosteroides, ou antihistamínicos, ou epinefrina, né, como injeção. Então, já são pessoas que já têm um histórico de choque anafilático, né? Então, quer dizer, foi uma reação alérgica, precisa cuidar. Então, é por isso que quando você for tomar uma vacina, se você vai hoje no hospital, no posto de saúde, o enfermeiro, o médico sempre vão te perguntar, você tem alguma alergia a algum tipo de medicamento? Isso é normal, gente. Entendeu? Não é. Como eu estou te falando, eu estou fazendo perguntas, boa parte que vieram para mim. Acho que a vacina do sarampo levou 7 anos, a cachumba levou não sei quantos. As pessoas falam, nossa, muito rápido. Por que foi tão rápido assim? Olha, a vacina do... Deixa eu corrigir para você. A vacina da cachumba ela foi desenvolvida em 4 anos e meio. Ela é o nosso histórico de vacina que foi desenvolvida mais rapidamente. Tá? Primeiro ponto, assim, essas vacinas elas foram desenvolvidas anos atrás. E a ciência avançou muito. A ciência avançou muito nos últimos anos. Então, hoje, se desenvolve vacinas mais rapidamente. Nos próximos anos, nós vamos desenvolver vacinas mais rapidamente. Isso vai ser normal, porque é um avanço normal da ciência. Agora, é uma pandemia, Erlândia. Ela afeta o mundo inteiro. Ela afeta os países ricos, os países pobres, os países de baixa renda. Entendeu? Então, houve muito investimento, muitos pesquisadores, muitas empresas, muito trabalho envolvido, muito compartilhamento de informações entre os pesquisadores. Como eu falei no início, o sequenciamento do genoma, lá no início do SARS-CoV-2, lá em janeiro, foi fundamental. Porque a partir do sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2, foi possível, por exemplo, sequenciar a parte interna dele e a parte de fora, que é a parte da proteína, que é a proteína, lá naqueles espinhos, naquelas bolinhas espetadas do vírus, aquele espinhozinho lá da coroa, é ele que encaixa como uma chave e uma fechadura no nosso corpo e abre a porta para entrar nas nossas células. Então é ali que está todo o segredo. E aí, uma vez que você sequencia o genoma dessa parte, dessa proteína, a maior parte dessas vacinas, com exceção da Coronavac, elas usam pedacinhos dessas proteínas. Então, isso aí foi fantástico, entendeu? Então, ela é uma doença também respiratória, né? Uma doença oral, e aí plataformas que já foram desenvolvidas anteriormente para outras doenças puderam ser aplicadas. Isso é um grande ganho, tá bom? É muito mais fácil você desenvolver, na minha opinião, uma doença, uma vacina para uma doença respiratória como gripe ou como SARS-CoV do que para malária, para HIV, por exemplo, tá? Que tem enormes desafios para câncer. Então, as doenças elas têm desafios, elas apresentam desafios diferentes também. Então, assim, a Coronavac ela é baseada numa técnica de vírus inativado. A gente já conhece isso aí, essa tecnologia, desde 1950, entendeu? Cultiva o vírus e aí inativa o vírus, é como se matasse o vírus. Você mata não é correto usar o termo morto, mas aqui vamos usar, porque o correto é usar inativado, porque o vírus não é vivo, então ele não pode morrer. Mas é como assim, popularmente, você matasse o vírus. Aí você coloca o vírus lá, mas ele carrega junto com ele aquela proteínazinha lá da spike. Os anticorpos reconhecem. Ela é uma vacina super, hiper, mega, super segura. Aí a candidata de Oxford, a candidata da Janssen, a candidata da Rússia, elas usaram uma técnica fantástica, que são as vacinas de terceira geração, elas vão ser assim no futuro. A de Oxford usa um adenovírus, que é um vírus que causa um resfriado em chimpanzé. Nós não conhecemos esse vírus, então é bom, é ótimo isso aí para a gente, porque o nosso sistema imune não conhece. Só que aí você pega o vírus atenuado, enfraquecido, esse, e coloca um pedacinho do material genético do SARS-CoV-2 nele, tá? Para enganar o nosso sistema imune. A mesma coisa com as plataformas da Janssen e da Rússia, só que elas usam adenovírus humano. Tá? É diferente. Adenovírus são vírus que causam resfriado na gente. Então, até a gente esperava que essas vacinas não tivessem tanta resposta imunológica, porque nós já estamos acostumados com vários adenovírus, entendeu? Então, essas tecnologias, elas já vêm sendo estudadas há muito tempo, por exemplo, para SARS, para MERS, para o Ebola, para a Zika, para a chikungunya. Você só modifica a parte do vírus que você quer tratar lá. A mesma coisa acontece com as plataformas que eu considero as mais fantásticas, que são as de RNA mensageiro. A da Moderna
e a da Pfizer, que elas usam, por exemplo, um pedacinho do material genético, né, que é o RNA. O vírus é um vírus de RNA, então ele tem lá um RNA que tem 30 mil letrinhas. Você pega um trechinho dele pequeno, essas 30 mil letrinhas, e aí coloca lá dentro de uma película de gordura e injeta. E o objetivo é enganar o nosso organismo, o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, ele é super bobinho, ele é super fácil de enganar, ainda bem, que aí a gente inocula, ele é como se você estivesse numa sala escura, colocasse alguma coisa na sala escura e acendesse a luz automaticamente. Aí ele vai lá e lança a mão da resposta imunológica de anticorpos e de células de memória. Então, assim, ó, a fase 3, por exemplo, as fases elas foram feitas também juntas, isso aí em paralelo. Então, as empresas fizeram fase pré-clínica in vitro com fase pré-clínica em vivo, paralelo, ao invés de fazer uma de cada vez. Depois a pré-clínica em vivo em animais com a clínica em fase 1, depois a fase 1 com a fase 2, a fase 2 com a fase 3, isso aí acelerou. Isso nunca foi feito na história da ciência. Nunca. Isso aí é um legado, isso aí foi um aprendizado que ficou para os próximos desenvolvimentos de vacinas. Isso é absolutamente fantástico para quem é da área de ciência. Outra coisa, agilidade na burocracia também, né? Então, as empresas desenvolvedoras, ao invés de concluírem fase 1, 2, 3, tudo, enviar um pacote inteiro para as agências, elas estão concluindo fase pré-clínica, enviando os dados. Fase 1, envia os dados. Fase 2, envia os dados. Fase 3, envia os dados. Então, assim, milhões de doses também estão sendo preparadas a risco, né? Isso é uma outra coisa. Você vê, né? Antes, o ideal seria esperar o resultado de fase 3 e ir lá e preparar as doses. Não, nós já temos a Coronavac aqui no Brasil. Aliás, a Coronavac, que eu torço muito para todas, absolutamente todas, que nós vamos precisar de todas, mas ela é a única vacina que nós temos em solo brasileiro. E não tem nenhum resultado da fase 3 ainda concluído. Que vai ser bom, eu tenho certeza absoluta, entendeu? Pode não ser o ideal, mas vai ser muito bom para ajudar a gente a sair. Então, assim, essas etapas, elas foram aceleradas, mas o que é importante é que nenhuma etapa foi pulada, entendeu? Então, são resumidamente algumas das razões, por exemplo, que as pessoas podem confiar que o desenvolvimento foi rápido e a ciência avançou de forma extraordinária nesses anos e particularmente nesses 11 meses com relação ao conhecimento, né, da Covid-19. Eu vou ter que repetir, que eu estou fazendo pergunta de terceiros, porque eu estou passando por ignorante, o que não me incomoda, porque ignorância não é um defeito, o defeito é a burrice. Então, uma das perguntas que veio, você citou que algumas têm origem em animais. Eu vou perguntar, elas podem provocar alguma mudança genética no homem? Não estou falando nem no jacaré, mas pode dar algum tipo de mudança genética? Olha bem, vamos fazer o seguinte raciocínio. O vírus... Desculpe pela pergunta. Não, mas essa pergunta é extremamente pertinente, ela é super importante. O nosso objetivo aqui é esclarecer as pessoas, esclarecer a população. O cientista, ele precisa conversar com a população numa linguagem acessível. Tá? Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas a gente tenta. Olha só, o vírus... Está indo muito bem, está indo muito bem. O vírus, ele é um vírus de RNA. É um vírus, RNA significa ácido ribonucleico. Então, ele é formado principalmente, né, por 4 letrinhas, de 4 componentes que a gente chama de nucleotídeos. Eu vou falar só as letras, A, C, U, G. Pronto. Esse A, C, U, G se multiplica 30 mil vezes no material genético do vírus. Então, o vírus tem esse material genético inteiro. Quando ele entra pelas vias aéreas superiores, né, ele pode entrar pelos olhos também, tá? Mas principalmente boca e nariz, ele começa a se instalar no nosso organismo, ele interage com algumas proteínas do nosso organismo, entra nas nossas células. Quando ele consegue entrar nas nossas células, ele começa a causar estragos. Por quê? Ele é um vírus fechadinho, uma bolotinha, com aqueles espinhos. Quando ele entra dentro da nossa célula, ele se abre e joga todo o material genético que está dentro dele lá dentro das nossas células. O material genético dele não é DNA, é RNA. E aí tem 30 mil dessas letrinhas aí que ele joga dentro das nossas células. O vírus não entra dentro do núcleo, então ele não afeta o nosso DNA. Por quê? O nosso DNA ele está muito protegido lá pela carioteca dentro do núcleo. Então o vírus, que é de RNA, 30 mil letrinhas, ele entra nas nossas células e começa a fazer cópias dele mesmo. Ele vai multiplicando e vai fazendo mais um monte de vírus. E aí um vírus forma 1000 vírus e aí começa a sair. Entendeu? Mas o próprio vírus, com o RNA dele intacto, inteiro, ele não entra no nosso núcleo, ele não afeta o nosso DNA. O vírus de RNA não afeta o DNA, ele não consegue nem chegar perto do núcleo. Então não tem como afetar, por exemplo, o nosso código genético. Ninguém vai virar jacaré.
não vai crescer barba em quem não tem, certo? Não vai haver mudança de sexo, isso é impossível. Agora, as vacinas à base. Bom, a vacina de vírus vivo, por exemplo, da Coronavac, não tem nem essa chance, porque o vírus tá morto. Tá? Agora, a vacina de RNA, que é a maior preocupação, talvez, das pessoas, ela usa um pedacinho do RNA do vírus, que usa o RNA inteiro, que entra na nossa célula e não faz nenhum caso, nenhum dano no DNA. Nós sabemos muito bem o que o vírus faz no nosso organismo. Então, uma vacina que usa só um pedacinho desse material genético, ela não vai causar nada. Ela simplesmente vai entrar lá no citoplasma das nossas células, vai usar a nossa maquinaria genética para produzir mais cópia dela e cópia principalmente dessa proteína spike do vírus para enganar o nosso organismo. Então, não existe a menor possibilidade de uma vacina dessas mexer no nosso DNA e promover modificações genéticas. Tá? O vírus não faz isso e o vírus teria mais chance de fazer isso porque ele usa o RNA dele inteiro. E as vacinas têm muito menos chance, não fazem hipótese alguma, porque elas usam um pedacinho só do RNA do vírus. Outra pergunta que eu acho que, na verdade, ela tem origem em má-fé, mas eu vou perguntar. Que a Anvisa, imagina, a nossa grande Anvisa teria detectado problemas na fabricação da vacina chinesa. Fake news total, né? Não, fake news total. Inclusive, a Anvisa já emitiu o certificado de boas práticas de fabricação para a empresa da Pfizer, foi a última agora, ontem, ou antes de ontem. A primeira foi a da Sinovac na China, porque a Anvisa foi lá visitar. Então, inclusive, o certificado de boas práticas, eu comentei naquele vídeo, está publicado no Diário Oficial da União no dia 21 de dezembro de 2020. Resoluções 5299 e 5.300. Está lá. Então, não tem conformidades. A Anvisa visitou a fábrica da Sinovac na China e visitou a fábrica que vai produzir também a vacina de Oxford, porque ela é também lá da China, certo? Então, tanto a Coronavac, os insumos todos são preparados pela Sinovac lá na China, como a vacina de Oxford também precisou da visita da Anvisa. A Anvisa já concedeu o certificado de boas práticas também para a empresa farmacêutica que vai produzir a vacina de Oxford. E também agora para a empresa que vai, para a Pfizer, né, que vai produzir, é claro, a vacina de RNA mensageiro. Essas três já têm certificado de boas práticas, o que é fundamental para o registro, é uma etapa fundamental, super importante para o registro de qualquer uma dessas vacinas aqui no Brasil para uso em massa, né? Porque quando você pede o registro, você aí pode aplicar essa vacina para uso em massa. E aí, como as três estão sendo testadas aqui no Brasil em fase 3, tanto a da Pfizer como a Coronavac como a de Oxford, e ela já tem os certificados de boas práticas, e se apresentarem bons resultados de eficácia, enviam todos os dados, né, para a Anvisa avalia e pode emitir o registro, e aí ela ser aplicada em massa, em toda a população, ao invés de ser só um uso emergencial. Tá? Então podemos ficar tranquilos que não virá o vírus do comunismo dentro da vacina chinesa. Eu ouvi você falando que tomaria a Sputnik. Eu leio assim, eles cumpriram direitinho, porque a Rússia do Putin é meio encoberta com informações. A Sputnik está dentro dos protocolos do OMS direitinho? Olha, a Sputnik ela vai ser testada em fase 3 aqui no Brasil, né? Porque ela ainda não está sendo testada, tá? Eu acho que essa notícia é de hoje, eu não sei se eu tenho anotado aqui, mas eu creio que ela é de ontem ou de hoje, em que a União Química, né, a farmacêutica União Química, entrou com um pedido junto à Anvisa para fazer um ensaio clínico de fase 3 da Sputnik V. Porque ela só pode ter o registro para uso, por exemplo, no Brasil, se o ensaio de fase 3 for feito aqui. Tá? Então, eles entraram sim com esse estudo, com esse pedido. É uma vacina que usa 2 adenovírus. Ela usa 2 adenovírus humanos, a AD5 e a AD26. Então, a primeira dose é com um deles, a segunda dose é com a outra. Essa talvez seja a candidata vacinal que até o momento a gente tem assim, menos resultados assim, em termos de transparência, menos feedback, menos retorno em termos de transparência. Tá? Mas ela é uma candidata vacinal, é uma plataforma muito boa, muito interessante.
Segundo a Rússia, ela apresentou algo em torno de 91% de eficácia aí em fase 3, a Rússia já está vacinando lá, mas para vacinar aqui, só teria duas opções. Ou pedir um uso emergencial, mas aí ela teria que ser aprovada na agência regulatória da China, do Japão, dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Isso não vai acontecer, até mesmo porque a lei 13479, né, que libera o uso emergencial, termina amanhã, dia 31 de dezembro. Então, a única chance da Sputnik ser usada no Brasil é se ela for aprovada aqui em fase 3. O estudo de fase 3 for feito aqui e eles solicitarem o registro. Então, a farmacêutica União Química entrou junto com a Anvisa, junto à Anvisa, com uma solicitação para fazer esse estudo de fase 3 aqui, a gente precisa acompanhar. A plataforma ela é muito boa e ela é segura, porque ela usa adenovírus humanos, entendeu? A de Oxford, ela usa adenovírus de chimpanzé. Elas usam duas doses, todas elas, né? Todas elas são 2 doses. Aliás, a Oxford comunicou que vai fazer um estudo de fase 3 combinando a vacina deles com a Sputnik, entendeu? Porque isso é uma ótima ideia, porque você pega uma dose, por exemplo, da vacina de adenovírus de chimpanzé, ela induz uma resposta imune. E aí você dá a segunda dose, ao invés de você dar a segunda dose da mesma vacina, e você pode ter uma resposta na segunda dose menor, porque pode ter uma resposta cruzada dos anticorpos irem lá e neutralizarem, por exemplo, o própria plataforma, né, o próprio princípio ativo da vacina. Você usar uma segunda plataforma, um segundo vírus, pode ser realmente interessante para potencializar, por exemplo, em termos de eficácia. Então, a Oxford já comunicou que vai fazer um ensaio de fase 3 junto. Aliás, isso aí provavelmente você vai ver, nós vamos ver no futuro, viu? Pfizer fazendo uma fase... A Pfizer talvez não, porque ela tem uma eficácia já muito alta. Mas, assim, a Coronavac fazendo uma fase 3 combinando com a de Oxford ou com a da Janssen. Então, isso aí a gente vai ver, porque isso aí de combinar vacinas é um ponto extremamente importante, viu? Isso me caminha para uma das perguntas que mais vieram. Eu tomei a Oxford. Eu posso também tomar a chinesa? Também toma uma e espera? Ou posso? Alguém vai morrer de overdose de vacina? É melhor esperar? Toma uma e espera? O que faz? Olha, o negócio é o seguinte. Você, primeiro, a melhor vacina... Você perguntou isso para mim se eu tomaria Sputnik, né? Eu esqueci de responder. Rapaz, eu tomo a primeira vacina que vier, que estiver disponível, eu coloco no meu bracinho. Com certeza. A primeira vacina que estiver disponível para a minha faixa etária, aprovada em fase 3, pela Anvisa, eu vou tomar. Então, independe aí da plataforma, vou tomar a primeira. A melhor vacina é aquela que chega no braço da gente, primeiro. Isso é fundamental. E aí, a questão da... multiplicidade. Não, a primeira dose. Tá. Se você tomar a primeira dose da Coronavac, você vai tomar a segunda dose da mesma vacina, a segunda dose da mesma plataforma. Por quê? Porque nenhuma dessas candidatas vacinais, nenhuma dessas vacinas, né, elas foram estudadas junto em fase 3. Então, você não sabe, por exemplo, qual é o efeito que a segunda dose de uma pode ter quando você já deu a primeira dose. Porque pode existir, por exemplo, uma resposta cruzada, você pode potencializar o efeito, que seria o ideal, mas você também pode perder o efeito. Então, você pode, por exemplo, ter uma resposta menor na segunda, você pode ter alguma questão de segurança. Então, assim, a coisa mais importante é a segurança sempre. Então, é fundamental que antes, por exemplo, antes de você tomar a segunda dose de outra plataforma, que elas sejam estudadas juntos. Então, a resposta é não. Tomou a primeira dose da Pfizer, e eu estou considerando que ela vai estar disponível aqui para a gente, estou torcendo. Tomou a primeira dose da Pfizer, você vai esperar qual é a recomendação para você tomar a segunda dose, se é depois de 21 dias, de 28 dias. Então, a primeira dose ela vai induzir uma resposta imune em você. Ela já vai te dar algum grau de proteção. Talvez não os 95% depois da segunda dose, que nem a da Pfizer. Tá? Porque o 95% ele envolve as duas doses. Então, 95% de eficácia seria tomar a primeira dose, depois de 21 dias tomar a segunda. Tá? Mas, assim, algumas vacinas, você não necessariamente precisa voltar depois de 14 dias, de 15 dias. A vacina de Oxford, se não me engano, você pode tomar a segunda dose... exato. Você pode tomar a segunda dose depois de 14 dias, entre 14 dias e 14 semanas. Então, nesse período aí, você tem que voltar para tomar a segunda dose. Você não necessariamente precisa voltar no mesmo local que você tomou a primeira dose, mas você tem que tomar a segunda dose, certo?
daquela mesma candidata vacinal. Tá? Enquanto elas não forem estudadas juntas em fase 3, nós não vamos poder misturar vacinas. Aliás, porque você nem vai poder, porque quando você tomar a primeira dose, você vai seus dados, né, seu nome, CPF, qual a dose que você tomou, a data que você tomou, elas vão entrar num sistema, por exemplo, interligado, né, no Brasil inteiro. Provavelmente vai ser no Conect SUS, mas eles provavelmente estão trabalhando com um sistema aí informatizado mais legal, em que quando você chegar lá com o seu CPF, o posto de saúde lá, a pessoa que for te atender vai saber qual foi a vacina que você tomou e não vai te deixar tomar uma vacina com plataforma diferente, com certeza. Eu entendi. A pergunta é assim, a pessoa toma, passa um determinado período, não surge o anticorpo, vai tentar uma outra, então você está explicando que o certo é aguardar e continuar com a mesma, é isso? O certo, não, não é o certo, é a única opção. Uhum. É o certo e única opção. Ela vai tomar a segunda dose da mesma. Quando ela vai tomar a segunda dose, aí, quando ela tomar a primeira, vai ser dito, olha, você tem que voltar a tal dia ou em tal período para tomar a segunda dose, entendeu? Mas é fundamental que as pessoas tomem a segunda dose, porque a resposta completa de proteção vem com a segunda dose, entendeu? Ela vai ter uma proteção com a primeira dose, mas a resposta realmente de eficácia investigada em fase 3, ela vem com a segunda dose. Agora, quanto tempo vai durar essa proteção também a gente não sabe, tá? Quem teve Covid tá, e tem anticorpo. Quem teve Covid vai tomar vacina. Deve tomar vacina também? Quem teve Covid vai tomar vacina. A gente sabe, por exemplo, né, a ciência já está mostrando que a resposta de proteção ela é muito variável e depende, por exemplo, do quadro. Se foi um quadro moderado, um quadro assintomático, um quadro mais grave. Tá? Mas, normalmente, essa resposta de proteção de quem pegou, de quem foi infectado pelo vírus, ele dura de 3 a 6 meses. Bom, nós não temos mais tempo para saber se ele dura mais também, né? Porque nós estamos aí há quase 12 meses, 9 meses no Brasil, né? Porque começou no início de março. Então, nós temos pouco tempo. Mas, assim, essa resposta, ela não parece que dura mais do que 6 meses. E aí, tem muita gente que pegou Covid e nem sabe que pegou, né, Erlândio? Tem muita gente que foi testado, mas tem muita gente que ficou assintomático e nem sabe que pegou. Então, essas pessoas vão tomar. E aí, todo mundo que pegou Covid vai tomar. Agora, aqueles que tiveram casos mais graves, né, porque os casos mais graves, pessoas que ficaram entubadas, né, ficaram em UTI, eles devem ser, por recomendação médica, qual é a melhor vacina para eles. Tá? Porque nem todas as vacinas elas vão servir para todas as populações, certo? Vai ter uma vacina que vai ser melhor para jovens e para pessoas até 60 anos, outra vai ser melhor para pessoas, né, mais idosas e jovens. Então, uma não vai dar uma resposta de proteção muito boa para pessoas acima de 70, 80 anos. Há pessoas com algumas comorbidades talvez não possam tomar vacina de vírus vivo, por exemplo. Vírus vivo que eu digo é a de Oxford e a da Janssen e a da Rússia. Elas são vírus vivos, só que elas são enfraquecidos. Tá? Mas tem pessoas que às vezes não podem tomar vacinas de vírus vivos, tá? Mas podem tomar a vacina da Coronavac, porque ela é uma vacina de vírus morto, entende? Ou podem tomar a vacina da Pfizer. Você vê que a Pfizer começou a vacinação lá no Reino Unido com pessoas acima de 80 anos, cara. Fantástico, entendeu? Então isso aí é maravilhoso, você ver essas pessoas sendo, né, vacinadas menos de um ano da pandemia. Então é importante esperar, por exemplo, a resposta, a bula. Cada vacina tem bula. É que as pessoas não sabem. Não são só medicamentos que tem bula. Só que você nunca pede para olhar a vacina. Você nunca se preocupou, quando tomou uma vacina, qual era a origem da vacina. Se ela vinha da China, da Índia, do Paquistão, dos Estados Unidos, do Reino Unido. Agora está todo mundo preocupado. Certo? E as pessoas também têm que saber que 70% dos medicamentos que estão nas prateleiras das farmácias, todos vêm da China. Os princípios ativos vêm da China. 20% da Índia. Certo? Então, você não toma praticamente um medicamento que não venha o princípio ativo da China, e aí ele vem aqui no Brasil, aí ele é embalado, feito comprimido, né, a formulação galênica que a gente chama, ou a cápsula, ou o xarope, mas o princípio ativo, gente, vem lá da China. Então, agora está todo mundo preocupado de onde vem, mas é importante deixar isso aí assim, muito claro. Viu? Eu acho curioso ver muita gente postando em smartphone fabricado na China, que a vacina da China não presta. Se você olhar o que você tem em casa, de tablets, computadores,
iPhone, eletrônicos, eletrodomésticos, está tudo lá. Made in China, product of China, desenvolvido na China. Mas as vacinas que salvam milhões de vidas, as pessoas estão querendo criar teorias de conspiração. Né? É realmente inacreditável. Independentemente da posição do governo federal, que eu não preciso dizer qual é, a Anvisa está se comportando de uma maneira, como é que eu diria, ortodoxa, porque criou dificuldade num primeiro momento para Oxford. Agora mesmo, eu confesso que eu não entendi a situação da Pfizer, dizendo que desistiu de ir pelo caminho X e vai ter que ir por um outro caminho. Ela está fazendo jogo duro. Olha, Explica da Pfizer o que aconteceu que eu não entendi. Que ela desistiu de seguir o protocolo da Anvisa. Mas primeiro, a Anvisa está agindo dentro da loja científica direitinho? Eu quero crer que sim. A Anvisa é uma instituição de muito respeito internacional, muito consolidada. Ela deve ser um orgulho para nós brasileiros, assim como o Butantan e a Fiocruz, que são dois institutos de pesquisa centenários e produzem a maior parte das nossas vacinas. Então, a Anvisa, o que a gente espera da Anvisa nesse momento, é que ela haja assim, que ela possa agir de forma isenta, né, de forma republicana, porque a Anvisa ela é uma agência de Estado, ela não é uma agência de governo. Embora a gente saiba que tenha havido aí um aparelhamento, principalmente na direção. Agora, tem uma coisa, eu conheço várias pessoas que trabalham na Anvisa. A Anvisa tem um corpo técnico fantástico, maravilhoso, entendeu? Super competente. E esse corpo técnico é que a gente pode acreditar e pode confiar. Então, é claro, né, você não vai concordar com todas as ações da Anvisa, mas particularmente nessa questão da Pfizer, eu não entendi por que a Anvisa colocou obstáculos, por exemplo, para liberar o uso emergencial. O uso emergencial seria o uso, né, teria que, amanhã encerra, seria um uso, por exemplo, para você começar a aplicação da vacina da Pfizer aqui em determinados grupos populacionais, nos grupos, começando pelos grupos de risco. Tá? Então, a Pfizer desistiu porque a Anvisa solicitou um recorte, por exemplo, já que essa vacina, essa candidata vacinal, né, a gente pode chamar de vacina porque ela já foi aprovada lá nos Estados Unidos e na União Europeia. Já que essa vacina está sendo estudada em fase 3 no Brasil, a Anvisa solicitou alguns recortes populacionais. Como é que ela funciona, por exemplo, para indígenas, para quilombolas ou para alguns tipos de população aqui. E a Pfizer achou por bem, né, não fornecer esses dados, não entendeu por que a Anvisa solicitou isso, porque, na verdade, as outras agências lá fora não solicitaram. Então, a Anvisa foi mais rigorosa do que outras. Mas, enfim, eu acho que para essa... Notoriamente, o governo federal é muito preocupado com a população indígena e com os quilombolas. Deve ter sido por isso. Mas, voltando, vamos ficar sem a Pfizer ou ela tem um outro caminho de entrada? Não, ela tem um outro caminho. O caminho da Pfizer, como o estudo de fase 3 está sendo feito aqui no Brasil, o caminho da Pfizer é solicitar o registro. E aí, quando você solicita o registro, após a fase 3, você pode aplicar em toda a população em massa. Entendeu? Eu acredito que para uma vacina robusta como a da Pfizer, isso seja o melhor. Eu acredito que seja o melhor, inclusive, para a população brasileira. Entendeu? A questão é, essa vacina vai chegar no Brasil? Porque nós vamos precisar de todas as vacinas. Não vai ser só a vacina de Oxford ou a de Oxford mais a Coronavac que vão nos tirar dessa pandemia, não. Nós vamos precisar de todas as vacinas, do maior número de doses possíveis, certo? Então, assim, seria fundamental que a vacina da Pfizer viesse para o Brasil. Agora, ela tem algumas questões logísticas que podem dificultar um pouco, mas, assim, que é inadmissível, né? Um país como o Brasil, com um sistema, né, o Programa Nacional de Imunizações, o SUS, que é fantástico, é um orgulho para todos os brasileiros. O Brasil vacina todo ano, né, já há muitos anos, mais de 80 milhões de brasileiros. Então, o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, ele é modelo para o mundo. Né? Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um programa como o PNI, como o Brasil tem. Tá? Então, o que acontece? Só que o PNI, ele está adaptado, né, nas UBSs, nos postos de saúde, né, com uma rede que a gente chama rede de frio, que é de geladeiras, cuja temperatura para armazenamento das vacinas ela vai de 2 a 8 graus Celsius. Tá? E isso aí serve para armazenar as nossas vacinas, vai servir para a Coronavac, vai servir para a vacina de Oxford, vai servir para
para a vacina da Janssen, vai servir para a vacina da Sputnik V, se ela vier para cá, mas ele não serve para as vacinas da Moderna e da Pfizer. Por quê? Porque essas vacinas, como elas são à base de RNA, elas são sensíveis. Essa cápsula que protege o RNA lá dentro, né, essa bolha de sabão, digamos assim, que é de gordura, na verdade, ela é sensível à temperatura. Então, a da Moderna precisa de uma rede de frio de menos 20 graus e a da Pfizer de menos 70 graus. E se você oscilar a temperatura, você pode perder. Tá? Então, você precisa do quê? Você precisa de super freezers, de super congeladores. Inclusive, eu estou liderando aqui no Unicamp, né? Está nas minhas redes sociais, está na página da Unicamp, nós estamos coletando aqui informações sobre todos aqui na Unicamp, nos institutos vizinhos na região, quem tem super congeladores, que atingem temperatura até menos 86 graus, que estejam ligados a geradores, porque você precisa estar com ele ligado ao gerador, entendeu? Você precisa ter controle da temperatura, que manda, por exemplo, se há oscilação de temperatura para o seu celular. Então, você precisa de um local em que ele esteja também, que ele seja usado só para armazenar essas vacinas, se elas chegarem aqui. Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Então, o que a gente pensa que pode acontecer com essas vacinas? Não pode ser motivo para o Brasil não comprar essa vacina, a rede de frio. Então, ter locais, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, em que você cria um local ali, uma central, né, para armazenar, e dali distribuir. Mas é claro que para essa vacina chegar aqui, ela é uma corrente que tem vários elos. E o elo começa na saída lá dos Estados Unidos. Os aviões têm que ter esse sistema, então aí a gente vai precisar de aviões. A Azul já se colocou à disposição. Nós temos a Força Aérea Brasileira, a FAB, que tem que ser colocada, mas tem que ter uma rede de frio lá, tem que ter os supercongeladores lá dentro. Quando chega nos aeroportos, os principais aeroportos no Brasil, Erlândia, tem. Por exemplo, aqui Viracopos tem essa rede de frio. Chega no aeroporto. Aí quando chegar no aeroporto, ela precisa ir para os postos de saúde, aí tem que vir em caminhão. Então aí como é que é feito? Não dá para você levar um freezer, os caminhões menores. Então, você precisa de uma caixa especial que a Pfizer produziu e vai colocar à disposição, onde você coloca essas vacinas armazenadas com gelo seco. E aí, essas vacinas armazenadas com gelo seco, né, com solventes químicos, elas ficam lá numa temperatura de menos 70 por cerca de 15 dias. Aí você leva para os postos de saúde. Aí, para os postos de saúde, aí tem que ter essa estrutura também, entendeu? E aí, só que ela vem assim, ela vem em ampolas que tem 4 ou 5 doses. Aí você já tem que se programar determinados horários para aquela ampola. Uma vez que você tirou do freezer, você já dá aquelas doses para 4, 5 pessoas. Então tem que ter um treinamento específico do pessoal também, dos técnicos, né, dos enfermeiros, das pessoas que vão fazer essas inoculações. Então é uma rede assim, ela é uma rede logística bem mais complexa do que as outras, entendeu? Mas é uma vacina fantástica, né? Nós não podemos não ter vacinação com essa vacina aqui por causa dessa razão. É inadmissível. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu não consigo imaginar essa vacina indo para o interior. Mas como você falou, que você tem que pegar todas as disponíveis nas grandes metrópoles, onde for possível. Não tem por que abrir mão de uma vacina. Imagina se a gente não tem tecnologia para fazer frigorífico nessa temperatura. Mas, estranho assim, isso. Essa vacina, até mesmo, ela não vai chegar em todos no interior. Porque, primeiro, nós nem temos essa vacina aqui. O governo federal tem que comprar. Certo? O governo federal não. Lá atrás, a Pfizer ofereceu essa vacina para o Brasil, o governo federal não quis. O governo federal fez uma única aposta, que é a vacina de Oxford. E assim, nunca, jamais, um país como o Brasil, com 212 milhões de habitantes, poderia apostar numa única vacina. Não dá. Então, nós vamos precisar de todas que estiverem disponíveis. Então, agora, a Pfizer está tentando negociar com o Brasil, só que nós estamos lá no final da lista, entendeu? O Chile está comprando, a Argentina está comprando, Costa Rica, México. São mais de 44 países que compraram, que vacinaram, já iniciaram a vacinação, e o Brasil está ficando para trás. Agora, nós precisamos agir logo, certo? O governo federal precisa agir logo, porque essa vacina precisa chegar e precisa ter uma cadeia bem estruturada. Ela não vai chegar em todos os municípios brasileiros, ela não vai chegar no interior, ela não vai chegar lá dentro do Amazonas, onde para chegar lá, em algumas cidades, em algumas localidades, você precisa ir de helicóptero ou de 2, 3 dias de barco. Ela não vai chegar lá. Mas lá pode chegar a de Oxford, pode chegar a Coronavac, pode chegar outra. Então, aonde? Por isso que eu digo, nós não vamos sair dessa pandemia com uma única formulação vacinal, nós vamos precisar de todas, entendeu? E aí, porque cada uma delas vai funcionar bem para um grupo específico da população, né? E aí para determinadas regiões. Então,
Só que isso aí tem que ser feito pelo PNI. Todas as vacinas têm que ser adquiridas pelo governo federal, colocadas no PNI, aí através do SUS, que é um orgulho para os brasileiros, ser distribuída, então, através dos estados e dos municípios. Porque, no final, quem faz a vacinação mesmo são os municípios, né? Vou fazer uma pergunta, pode ser resposta política. Onde você identifica o interesse de pessoas que estão, inclusive profissionais de saúde, que apostam no obscurantismo, contra a ciência, e primeiro negavam a doença e agora negam a vacina? Onde você encontra uma justificativa para isso? Eu não consigo entender, né? O Brasil hoje, Erlângelo, ele é um cenário ideal para essa disseminação de fake news, né? De mentiras, de desinformação. Então, e eu fico assustado porque são algumas pessoas que têm formação científica, que têm formação superior, mas que elas não entendem o que é fundamental, que é o método científico. Então, a ciência vem avançando muito e algumas pessoas assim ignoram as evidências científicas. Então, assim, o conhecimento negacionista, o conhecimento obscurantista, ele é contrário à razão, certo? Ele quer impedir, por exemplo, que o conhecimento ele seja difundido para as massas. A gente sabe disso. Ele quer impedir que o conhecimento chegue ao povo. Então, assim, que o povo, né, não pode ter acesso àquele progresso intelectual. Hoje nós estamos vendo no Brasil, por exemplo, o SUS, com terapias aí, tem mais de 20 terapias no SUS hoje sem eficácia comprovada, né? Então a gente vê aí a física quântica sendo distorcida para fins motivacionais. Nós estamos vendo aí pessoas que não acreditam, por exemplo, nas mudanças climáticas, no aquecimento global, pessoas que defendem, por exemplo, que a Terra é plana, né? E pessoas que defendem o criacionismo e o movimento anti-vacinas, particularmente para chegar no nosso momento aqui, né? Então nós precisamos, eu acredito, nós, assim, a comunidade científica, nós precisamos ter mais responsabilidade cívica nesse momento, porque os tempos são difíceis, tempo de pandemia, um tempo assim realmente de muita mediocridade. Então nós precisamos que pessoas lúcidas, pessoas corajosas venham a público para construir caminhos alternativos a isso que a gente está vendo aí, que é o negacionismo, entendeu? Nós precisamos esclarecer quem está aberto na população a confiar na ciência. Isso aqui é um ponto extremamente importante. E boa parte da população, eu garanto para você, está aberta a confiar na ciência certo? Claro. E ajudar a combater, por exemplo, essas colocações rasteiras, esses depoimentos de pessoas que distorcem fatos, que distorcem argumentos científicos e que criam, por exemplo, narrativas que são mentirosas, né? Cheias de estratégias, né? Como a gente vê aí em vários vídeos, exatamente de manipulação de opinião pública. Então você vê assim, pessoas que transmitem algum tipo de credibilidade, aparentemente, que estão lá com um jaleco branco, com uma voz mansa, que tem um diploma de doutor, mas que usam isso, né, um tom aparentemente sereno, de uma forma muito cruel, sabe? Realmente para colocar informações mentirosas e criar um impacto, né? Então, a questão é assim, nós precisamos realmente combater esse movimento, né? E como estratégias de comunicação de ciência, Erlângelo, elas são fundamentais. Então, tanto do cientista, do pesquisador, como do jornalista, como o que você está fazendo, como o que você vem fazendo, como jornalistas de ciência, ou mesmo jornalistas que não são jornalistas de ciência, divulgadores científicos. Nós precisamos conversar com a sociedade e assim, de uma forma a levar a ciência e o método científico sempre com transparência. Isso é fundamental, entendeu? Particularmente no momento de pandemia, em que nós estamos hoje, Erlângelo, fazendo ciência em tempo real. Nós nunca fizemos isso nas nossas vidas. As descobertas científicas, elas estão sendo apresentadas em plataformas online, sem avaliação por pares, e em conferências assim de imprensa, entendeu? É uma coisa impressionante, nós nunca vimos isso antes. Então, assim, realmente, há muitas pessoas com informação, manipulando e levando assim, muita desinformação para a sociedade, e a gente precisa realmente combater. Eu tenho dito aí para todos, né, eu escrevo uma coluna para o Jornal da Unicamp, quase semanal, e eu venho falando há muito tempo, quando as vacinas chegarem, nós vamos viver a maior campanha de desinformação da nossa história. Nós vamos passar, nos próximos semanas, meses,
a maior campanha de desinformação que nós já vimos na história, não só desse país, mas principalmente de países como o Brasil, polarizados politicamente, né, em que, infelizmente, essa questão política está influenciando nas questões científicas. Saúde. Ciência e política são duas coisas que não conversam muito bem, entendeu? Político, colega jornalista, acaba sempre sendo julgado pelo público. Demora, mas acaba sendo julgado pelo público. Mas esses profissionais de saúde, eu acho que mereciam uma ação do Conselho Federal de Medicina, porque estão até rompendo com o juramento do médico, enfim. A gente vive precisando de esperança. Nós estamos na época de fim de ano que todo mundo aumenta as esperanças. Eu queria que você fosse bem realístico. Qual o cenário que você traça para essa pandemia para o próximo ano? Olha, eu diria o seguinte, as vacinas, elas são o maior legado dessa pandemia. E uma das maiores conquistas, uma das conquistas mais fantásticas da ciência. E nós vamos precisar das vacinas para sair desse momento de pandemia. Nós vamos precisar de todas as vacinas e nós vamos precisar de uma conscientização da população para uma campanha de vacinação em massa, como nunca visto antes na história, né, desse planeta. Porque essa questão para a gente sair da pandemia, para os bares começarem a abrir, para as escolas começarem a abrir, para as crianças, nossas crianças irem para a escola, para as academias abrirem, para as universidades abrirem, para que a gente possa abrir a economia e o comércio, é o seguinte, nós só vamos abrir, nós só vamos ter isso quando nós tivermos a população protegida, a população imunizada, quando nós começarmos a frear a disseminação, o espalhamento do vírus. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar numa situação como essa aí, né? Então, as vacinas, elas são extremamente importantes para que a gente possa combater esse vírus. E as pessoas têm que entender isso. O brasileiro, ele gosta de vacinação. O brasileiro adora as vacinas, né? Nós erradicamos a varíola, nós controlamos várias doenças como sarampo, cachumba, meningite, né? Rubéola, poliomielite. Então, o brasileiro, ele só precisa de uma conscientização. O brasileiro não precisa ser forçado a se vacinar. Ele precisa de campanha de conscientização que tem que vir de onde? Tem que vir de cima, porque nós precisamos de exemplos, né? O país precisa de exemplos, de líderes. Então, eu imagino assim, que o cenário pode ser terrível se nós não tivermos vacinas para boa parte da população. Entendeu? Nós precisamos realmente do maior número possível. Isso aqui eu estou estressando porque é realmente o que nós mais precisamos. Para sair dessa situação como uma nação, nós vamos precisar imunizar a maior parte da nossa população, né, para que a gente possa ter segurança. Nem todos podem se vacinar, então é importante que a gente vacine o maior número possível de pessoas para que a gente possa deixar seguro aqueles também que assim, que não puderem se vacinar, né? E a gente precisa, claro, né, a gente precisa se questionar que sociedade que a gente quer, né, em que mundo que a gente quer viver, entendeu? É esse mundo que a gente quer viver em 2021, é o que a gente está vivendo hoje, e aí, o que vai acontecer a partir disso é uma escolha coletiva, Irlande. Nós vamos escolher enquanto coletividade. Hoje, eu fico assustado de ver bares cheios, praias lotadas, entendeu? Eu fico assustado de ver a festa sendo organizada com 150, 500 pessoas. Eu fico assustado, porque o momento, nós já perdemos quase 200 mil brasileiros. O momento não pede isso, o momento pede exatamente, né, muito cuidado, muita cautela, muita empatia, muita responsabilidade social, né? E é o que eu quero, né, para 2021. Ciência, educação, saúde, segurança não pode ser só plano de governo, mas o exemplo tem que ser dado lá de cima, ou nós não vamos sair dessa pandemia, entendeu? Mas precisamos das vacinas. Agora, me preocupa muito, nós vamos ter vacinas para a população brasileira inteira em 2021, sendo que nós não temos nem ainda, não sabemos quais as vacinas nós vamos ter aqui com certeza, nós não sabemos se vamos ter da Pfizer, e nós não sabemos nem se nós vamos ter agulhas, seringas, porque não basta você ter vacinas. Para vacinar, você precisa da agulha, você precisa da seringa, você precisa da gaze, você precisa do álcool para limpar, entendeu? Você precisa da máscara, você precisa dos equipamentos de proteção individual nas pessoas que vão vacinar, que vão inocular lá a vacina em você. Você precisa de muito treinamento técnico das pessoas
Então, tem uma série de quesitos aí que são extremamente importantes. E tem outra coisa, nós vamos fazer uma campanha de vacinação em 2 doses que nós nunca fizemos antes na história do país, nem do planeta. O planeta nunca fez isso. O planeta inteiro está sendo vacinado agora. Nós nunca vimos isso. E aqui nós vamos ter as outras doenças também. A gente não pode esquecer, né, Irlande? Nós temos que continuar vacinando contra sarampo, contra a gripe, entendeu? Contra as outras doenças, né, que afetam nossas crianças. Então, você vê que nós vamos precisar de agulhas, seringas e estrutura, não só para vacinar as pessoas contra a Covid-19, quando tivermos as vacinas, mas nós temos as outras doenças também. Então, nós vamos precisar de uma organização muito grande do PNI, do SUS, né, e de muita empatia da nossa população. Viu? Eu vou ter que voltar para trás, já ia terminar, porque eu fiz o compromisso de responder, de passar para você as perguntas, e já com uma ressalva, eu não falei mal da imprensa, tá? Acho que a imprensa está tendo, para meu orgulho, um papel decisivo no enfrentamento dessa doença. Então, feita essa ressalva, uma pergunta que voltou que eu estava esquecendo. O que é a imunização de rebanho? Na minha cabeça é o seguinte, é deixar espalhar, morrer quem tem que morrer e o vírus acabar. O que é isso? Não, isso aí é uma ideia muito primitiva, né? Isso aí é uma ideia que lá no Reino Unido, eles, na Inglaterra, né? Eles queriam fazer, né? O Boris Johnson propôs lá no início, e seria assim, bom, as pessoas, o vírus se espalha, e aí quem tem que ficar em casa, fica em casa, e quem não pode ficar em casa vai para a rua, se expõe, aí pega Covid, alguns sobrevivem, alguns morrem, e a gente chega num momento em que, como o vírus já se espalhou em grande parte da população, aí normalmente 60%, 70% da população, aí as pessoas adquirem anticorpos, e aí, como você tem muita gente com anticorpos, você diminui o número de pessoas suscetíveis ao vírus, e aí você tem aquela imunidade que a gente chama coletiva. Eu prefiro usar coletiva ou comunitária do que o termo rebanho. Claro. Eu acho que o termo rebanho, particularmente nesse momento de polarização política, ele não cai muito bem. Então, imunização coletiva, eu acho que fica mais elegante, digamos assim. Então, Não. só que isso aí você deixa as pessoas expostas a morrerem. Isso para uma doença fatal, uma doença letal como a Covid-19, não dá. Imagina se você fizesse isso aí para sarampo, entendeu? Né? Que sarampo mata, incapacita. E uma pessoa que tem sarampo transmite, sei lá, para outras 14, 15. Então não dá. Essas doenças você tem que controlar com vacina. Só que o que você precisa, Irlande? Você precisa de vacinas e você precisa vacinar o maior número possível de pessoas, né, na sua população. Então, por exemplo, nós somos hoje 212 milhões de brasileiros. Então, é claro, não dá para vacinar todos os 212 milhões de brasileiros, porque nem todos podem tomar vacinas, porque tem pessoas assim que têm câncer, que têm HIV, que têm algumas... Acho que aparentemente está com sinal agora. Mais uma chance, segunda dose. Depois eu vou dar um jeito de... Basta. Estou com sinalzinhos mais fortes. É um horror isso. Mas muito pior é a pandemia. Lá. Como é que tá aí? Eu estava preocupado desde o início, porque eu estou fora do Rio, uma rara saída de casa, tudo sob controle, todo mundo com máscara. Opa! Tá me ouvindo? Estou ouvindo você, como é que tá? Nós dois estamos com sinal ruim. Mas você está me ouvindo? Outra sala aqui. Sim. Mas você está me ouvindo? Agora eu estou te vendo ouvindo. Sim, estou ouvindo. Eu entrei em outra sala agora. Então, eu vou até colar isso depois para não ficar meio doido. Você estava concluindo a explicação sobre imunização de rebanho, já entendi, mas eu quero encerrar com a última pergunta que eu faço para todos. Qual é o sonho que você imagina que vai ver
virar realidade. Eu posso concluir a questão da imunidade de rebanho, então? Porque Pode, claro. você precisa imunizar o maior número possível de pessoas. Porque, vamos supor que você tenha, vamos imunizar dos 212 milhões de brasileiros, vamos supor que a gente consiga imunizar 200 milhões, que seria um sonho. Nós não vamos vacinar 200 milhões, mas vamos supor, só para facilitar a conta. Se você tem uma vacina com 50% de eficácia, que já ajuda, que já é ótimo, de 200 milhões de pessoas vacinadas, com 50% de eficácia, você tem 100 milhões de pessoas imunizadas, certo? Porque você não tem todas as pessoas que você inocula a vacina, com 50% de eficácia, você não protege todas. Então, você inocula a vacina, você vacina 200 milhões, mas você imuniza 100 milhões. Isso ajuda? Isso ajuda muito. 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 Porque você vai ficar com 100 milhões imunizados. No município, mas no país inteiro. Então, já ajuda muito. Considerando ainda que dos 112 milhões de imunizados, digamos que 10% apenas, porque muita gente que se for infectada fica assintomático, eu diria que de 1 a 10% corre risco de ter uma Covid um pouco mais grave. Então, desses 100 milhões, talvez você fique aí com, no máximo, 10 milhões que podem ter algum risco de Covid mais grave. Então, você vê o impacto que uma vacina com 50% de eficácia tem se você vacinar 200 milhões de pessoas. O impacto é muito grande, porque você realmente diminui a possibilidade, né, desse vírus se espalhar, desse vírus se disseminar. Quanto maior a eficácia da vacina, melhor. Então, se você vacina 200 milhões de pessoas com uma vacina que tem 90% de eficácia, você imunizou 180 milhões. Isso é um sonho. Você acabou com a Covid aí, porque você diminui o número de pessoas susceptíveis, então todo mundo que estiver ali suscetível vai estar sempre perto ou próximo de alguém que está imunizado. Então, o ideal é vacinar o maior número de pessoas com a vacina com a maior eficácia possível. Mas vacinas que não tiverem uma eficácia tão alta vão funcionar muito bem também para que a gente possa começar a vislumbrar uma saída dessa pandemia. Então, nós vamos precisar de todas as vacinas. A que tem 90% de eficácia, a que tem 50%, a que tem 70%. Mas o mais importante não é a eficácia da vacina. O mais importante é a adesão da população. É por isso que nós temos que fazer uma campanha nacional para ter o maior número possível de pessoas vacinadas. Que aí, dependendo da eficácia de cada uma das vacinas, nós vamos ter o maior número possível de pessoas imunizadas. E quanto maior o número possível de pessoas imunizadas, menos o vírus vai circular, menos ele vai se espalhar, se disseminar. Então, vacinas que não têm uma eficácia tão alta podem ajudar a diminuir o número de casos, podem ajudar a diminuir o número de internações e certamente vão, consequentemente, ajudar a diminuir o número de mortes, certo? Então, se nós só tivéssemos uma vacina com 50% de eficácia, ótimo, vamos vacinar todo mundo que der, gente. É por isso que a gente tem que combater o movimento anti-vacinas, irracional. Por isso que a gente precisa combater esse movimento, que nunca foi muito forte no Brasil, mas para que a gente tenha, assim, realmente, uma alta adesão da população brasileira. O brasileiro gosta de ser vacinado, o brasileiro gosta de vacina. A gente não precisa obrigar ninguém, nós não estamos mais em 1904, a revolta da vacina, né? Claro. Já passou. Vai, se não. Então, quanto maior o número de gente vacina, maior o número de pessoas protegidas, então aí a gente atinge aquela imunidade coletiva, tá? Que foi a pergunta, né, da pessoa que estava aí sobre a imunidade de rebanho, mas é a imunidade coletiva. A gente não pode esquecer que o vírus ele está sofrendo mutações agora. E vírus de RNA, se eu puder falar um pouquinho sobre isso, que é importante. Não, era uma pergunta que eu engoli eu engoli essa pergunta por causa do sinal, mas assim, todas as informações sobre mutação, ele não está vindo pior, né? Ele é parecido, mas não é mais, não contamina mais, nem tem mais letalidade. Ou estou errado?
Não, é que assim, ó, vírus de RNA, ele sofre mutação o tempo inteiro. Eles Claro. são formados lá por 30 mil letrinhas, tá? Então ele sofre mutação o tempo inteiro. Ele entra no organismo, ele entra no meu organismo, os que saem já sofreram mutações. Então isso aí é normal. Já existem milhares de mutações, entendeu? As mutações podem ser boas para o vírus ou não. Elas podem ser mutações que podem tornar o vírus mais virulento, mais infeccioso ou não. Acontece que existem muitas mutações, mas as mutações que são mais importantes para a gente, em termos assim de transmissão e de letalidade, são aquelas mutações que ocorrerem na proteína lá de fora, aquela proteína externa, a proteína S, a proteína spike que a gente chama. Porque essas proteínas é que são o alvo dos anticorpos, entendeu? E essas proteínas, como eu expliquei lá no início, que um pedacinho delas é usado para preparar a vacina da Pfizer, da Moderna, as de adenovírus lá da Rússia. Então, assim, ó, eu não tenho um livro aqui, mas eu adoraria ter um livro aqui, porque eu saí lá da sala. Que é o seguinte, o que é o RNA do vírus? Lá dentro dele tem um material genético que é composto por várias letrinhas. São 30 mil letrinhas em sequência de 4 letras. A, C, G, U. É um componente químico do RNA. Aí o que acontece? Elas se multiplicam 30 mil vezes. E lá na parte externa, elas se multiplicam em torno de 3.800 vezes, lá da proteína spike. As mutações que ocorrem lá dentro do vírus, elas são assim, ó. Pega um livro de 100 páginas. Um livro de 100 páginas tem várias palavras, tem várias letras, certo? Isso aqui foi o exemplo que eu dei para minha mãe, eu vou dar aqui talvez para as pessoas tentarem entender. Pega um livro de 100 páginas. Se você pegar em cada uma das 100 páginas, em cada uma ou outra palavra, 2, 3 palavras em cada página, e mudar uma letra, você não muda, você consegue ler o livro, entendeu? Mesmo com poucas mudanças de letras lá dentro. Então, isso aí são as mutações. É como se você mudasse as letrinhas lá do RNA dele, lá dentro do vírus. Mas isso não afeta as vacinas. Agora, se você pegar a capa do livro tem várias letras. E essas letrinhas, elas são importantes para o vírus entrar no nosso organismo. E elas são importantes para os anticorpos reconhecerem essas letras da capa. Então, se você modifica essas letras da capa, se você promove mutações na proteína externa do vírus, que é a proteína S, a proteína espícula, lá daquele espinho dele, aí começa a ficar preocupante. Por quê? Porque são essas proteínas ali, externas, na capa, essas letrinhas da capa que o vírus usa para entrar no nosso organismo. Então, são essas proteínas, são essas letrinhas da capa que entram, que interagem com os anticorpos. E são tudo interações químicas. Entendeu? São tudo interações químicas no final. Anticorpos são proteínas. O nosso corpo, o vírus também tem as proteínas. Então, modificações que você fizer ali nessa capa podem sim levar a uma transmissibilidade maior. E aí, isso aí tem sido observado em ensaios que são feitos, por exemplo. Você pega essas cepas com essas modificações e aí você faz os ensaios assim in vitro, né, em vivo, em laboratório. Então, é possível, por exemplo, você ver se eles infectam mais animais, se eles infectam mais, né, os camundongos, ratos, né, ou macacos. E algumas dessas mutações, elas têm se mostrado, sim, que elas podem se transmitir mais. Agora, tem um outro componente aí que é importante, que é um componente que é errático, é o comportamento humano. O comportamento humano é complicado, porque o comportamento humano é que leva às mutações nos vírus. Quanto mais gente se aglomerar, quanto mais gente se juntar em bares, quanto mais gente se juntar em praias, quanto mais gente se juntar em festas, mais o vírus se transmite. E quanto mais o vírus se transmitir, mais ele vai sofrer mutações lá nas letrinhas dele. Entendeu? Então, assim, ele pode estar ficando mais transmissível, sim, mas também ele está ficando mais transmissível porque o comportamento humano não está ajudando. Entendeu? E ele vai continuar sofrendo mutações. Só que o que a gente já sabe é que até o momento, as mutações que ele sofreu não o tornaram mais letal. Certo? E provavelmente elas não vão influenciar no desenvolvimento dessas vacinas, Erlângea. Todas essas vacinas, elas foram desenvolvidas com uma plataforma que tem um pedacinho do vírus. Só que essa proteína spike, ela é enorme, entendeu? Então, assim, é como se você, na palavra paralelepípedo, você mudasse 2 letras. Faz alguma diferença, mas a palavra ainda é enorme, entendeu? Então, ela teria que sofrer muitas mutações em todas essas letras para ela se tornar mais letal, ou para os anticorpos não reconhecerem, entendeu? Então, dessa forma, os anticorpos continuam reconhecendo,
né? A Pfizer, inclusive, fez um estudo muito legal, que foi pegar esses mutantes, colocar anticorpos lá dentro, né? E percebeu que os anticorpos, né, neutralizam esses mutantes. Então, isso é um negócio muito legal, né? Só a ciência para nos tirar dessa pandemia, né? Então, essa resposta, por exemplo, de tornar mais letal, seria essa. Não está ficando mais letal. Mais transmissível? Pode ser que algumas cepas possam ficar mais transmissíveis, mas aí o comportamento humano é que está sendo responsável por isso. O vírus, ele sofre mutação. O vírus, que se entrar no seu corpo, Erlângea, ele vai sair 100 cópias, as 100 cópias não vão ser idênticas, elas vão ter diferenças nas letrinhas lá, dentro das páginas do livro, entendeu? Dentro dele, vai ter. E vai ter diferenças na letra também. Então, o vírus, ele sofre mutação naturalmente, é um processo de evolução. Essas mutações podem ser boas para o vírus, ou elas podem não ser boas para o vírus. Elas podem ajudar a gente, ou elas podem prejudicar a gente. Pode ter mutações que deixam o vírus menos virulento, menos perigoso. Pode ter outras que no futuro possam deixar o vírus mais virulento. É por isso que os estudos epidemiológicos, né, eles têm que continuar, de avaliação, por exemplo, do código genético dessas diferentes cepas, desses diferentes mutantes que estão rodando por aí. Agora, é claro que quanto mais as pessoas se acumularem, quanto mais as pessoas se aglomerarem, mais o vírus vai circular, mais o vírus vai sofrer mutação, e pode ser que num processo de evolução natural, ele lá na frente se torne mais perigoso. Mas aí vem a ciência, porque aí, olha só, Erlângea, aí esse ponto é extremamente importante. Se a proteína do vírus lá de fora ficar mais, se ela fizer modificações para ficar mais potente ou mais letal, aí a ciência vai dar a seguinte resposta: vai pegar o pedacinho do RNA desse vírus mais letal, vai colocar na plataforma de adenovírus de Oxford, do chimpanzé, vai colocar na plataforma da Janssen, vai colocar na plataforma da Sputnik V, vai colocar no RNA mensageiro lá da Moderna e da Pfizer, e aí pronto, entendeu? Então só tem que modificar. É por isso que esse é o maior legado dessa pandemia. Essas vacinas de terceira geração, a base de adenovírus e de RNA. Porque no futuro elas vão acelerar muito o desenvolvimento de novas vacinas para essas doenças, principalmente essas doenças virais e eventualmente para outras, porque aí vai bastar a gente, né, a ciência, modificar essa parte do RNA lá, que é diferente, que mutou, e colocar nas vacinas e pronto. E a gente vai continuar provavelmente, tendo que fazer vacina, tendo que tomar vacina para a Covid-19, né? Todo ano, assim como a gente toma da gripe. Lembrando que a vacina da gripe, ela tem uma eficácia média de 60%. O grupo mais idoso é de 40%, o grupo mais jovem é de 80%. Aí dá uma eficácia média aí em torno de 50%, 60%. Provavelmente uma vacina com essa eficácia para a Covid, desde que a gente consiga conscientizar a população brasileira a tomar, já vai ser maravilhoso. Tá? Agora... Alô? Essa era essa resposta que eu imaginava. Quer dizer, essa mutação não é desejada, mas não é um fator de mais desespero, porque a vacina saberão tratar desse novo vírus. E aí eu vou fazer aquela pergunta para ser a resposta meio óbvia. Responsabilidade. Inclusive, a gente tem que ter muita responsabilidade em como como fala com a população sobre isso, porque é preciso esclarecer. A população já está muito assustada, já está muito amedrontada. Então, a gente tem que chegar e esclarecer, olha, está sofrendo mutação, mas o importante é o quê? Nós não vamos nos livrar do vírus em 2021. 2020 não acaba em 2020, na minha opinião. Nós não vamos nos livrar do vírus só com as vacinas. A gente provavelmente vai ainda, porque a vacinação ela vai levar o ano inteiro. O programa de vacinação do governo leva 16 meses, o plano que o governo anunciou. 16 meses vai avançar em 2022, gente. Então, isso significa o quê? Isso significa o quê? Que em o plano do governo federal sendo mantido e a vacinação da população brasileira só encerrar em 16 meses, consequentemente em 2022, 2021 inteiro e provavelmente 2022, máscara vai ser um item obrigatório, distanciamento físico, né? O uso de álcool gel, essas medidas não farmacológicas, né? Que não envolvem nem medicamentos nem vacinas. Nós vamos continuar. Não achem que nós vamos deixar de usar máscara durante o ano de 2021, enquanto nós não atingirmos a imunidade de rebanho, o que eu acredito que é muito difícil, porque nós não temos doses para todo mundo, né? Nós não temos ainda nem as vacinas. Então, máscara é um item obrigatório, que nem você sair com o seu óculos, com uma camiseta, com uma meia, com um tênis. Vai ser durante todo o ano de
durante todo o ano de 2021. Eu não enxergo de maneira diferente, infelizmente, entendeu? Nós vamos poder, talvez, flexibilizar, abrir as escolas para as nossas crianças irem para a escola, abrir as nossas universidades. Lembrando que crianças, eu acho que essa pergunta foi feita lá no começo, crianças não vão ser vacinadas no primeiro momento, porque não foram testadas em fase 3 para nenhuma das vacinas. Só a Pfizer estudou, incluiu crianças, né, de 12 anos para cima, e uma das outras candidatas colocou grávidas. Para tomar algumas vacinas vão ter que conversar com os seus médicos, tá? Grávidas vão querer se vacinar certamente, mas assim tem que ver as eventuais comorbidades. Grávida já tem um problema assim de menor oxigenação, né, durante o período de gravidez, então tem que cuidar, talvez não seja qualquer vacina que possa usar, então tem que ser por recomendação médica, e certamente os produtores de vacinas vão recomendar quais as vacinas podem ser utilizadas também pelas grávidas, né? Mas eu vejo o ano de 2021 assim, todo mundo ainda com máscara, mas muito melhor do que 2020. Por quê? Porque nós vamos ter as vacinas. A maior conquista da ciência, né, durante essa pandemia de Covid-19. Foi assim, fantástico. Vamos acreditar nas vacinas. Vacinas salvam vidas, vacinas salvam 3 milhões de vidas por ano, 5 salvas por minuto. Nós erradicamos, doenças são controladas, nossa qualidade de vida, né, a nossa, no século, cerca de 10% das crianças, e chegamos por causa das vacinas. São a nossa melhor ferramenta de saúde pública, eu já falei aqui. O que eu quero é que o Brasil tivesse o mundo mas para todas as populações, né, que o mundo fosse vacinado. Nós estamos vendo aí várias vacinas, países comprando mais vacinas, por exemplo, do que realmente necessário para vacinar a sua população, e eu simplesmente espetacular, como essa, então é muito equívocos. Talvez a parte fantástica, ideal, mas é uma organização realmente que desempenha um trabalho maravilhoso e está lutando aí para levar informação e vacinas e tratamentos para as populações dos países de baixa renda. Então, o meu sonho seria isso, né, que essas vacinas cheguem para todos, né, independente da nacionalidade, para os países ricos e para os países pobres, para os países de baixa renda, porque nós só vamos sair dessa pandemia, né, se nós sairmos todos juntos. Nós não vamos sair só nós dessa pandemia, nós vamos precisar de uma ação global, aí, de muita empatia. E que eu espero que a gente tenha também vacinas aí para todos aqui, que eu veja meus pais, que eu possa realmente visitar meus pais lá em Santa Catarina, né, meu pai e minha mãe, que estão aí desde março. E que a gente pare de, né, tristes que a gente está vendo de casos de infecções, de mortes no país, e que eu gostaria muito, né, que a gente deixasse de lado, né, essa polarização política, que o nosso governo desse um exemplo, porque para sair dessa pandemia nós vamos precisar de um exemplo, né, o exemplo não tem sido positivo.